Boa noite. Hoje é a nossa terceira live, né? Contando que nós estamos intercalando a cada 15 dias. Nós entramos um pouquinho antes, alguns minutinhos, para dar tempo para que vocês possam compartilhar, né, o link dessa live, poder divulgar, né, chamar as pessoas para participar, mandar suas mensagens, para que a gente possa conversar. Porque se só eu ficar falando aqui vai ser muito chato, né? Então, acho que é importante a gente poder, né, formalizar isso junto, tá? Conversando. E hoje o nosso tema ele vai ser sobre saúde, doença e cura, restituição, né? É importante a gente compreender esses três aspectos para o nosso próprio desenvolvimento. Então, vamos dar uns minutinhos ainda para que a gente possa entrar de fato no tema. Eu vou acompanhando aqui também pelo celular, né, as mensagens, comentários, para que a gente possa tentar interagir. Bom, já são 7h30, mais um minutinho para que dê tempo. Aproveitando que a gente já está aí, né, eu queria perguntar o que vocês entendem como doença. O que é doença para vocês? Ser acometido por uma bactéria, um vírus? O que é doença? E aí, nesse mesmo pensamento, o que é saúde? O que pode ser a saúde? E, por fim, como restituir se tenho a doença? Como passar por esse movimento que é a restituição daquilo que pode ser que esteja imperfeito? Como que a gente pode passar nesse momento? Bom, já são 7h31, né? Hoje nós temos alguns objetos aqui na mesa para dar uma, né, segurança a mais. Como eu disse na última e na primeira live, eu tenho um pouco de vergonha, né? Mas né, dia a dia a gente vai diminuindo isso, podendo conversar um pouco mais. E antes da gente abordar o tema, eu queria poder trazer para vocês uma reflexão. Eu trouxe aqui, isso aqui é uma batata roxa, as duas. Eu guardei essa batata roxa no primeiro dia que nós estivemos juntos, né? 15 dias atrás que eu estive sozinho. Deixei ela guardada sozinha, sem luz, só no canto, né? Não estava em nenhum saco, estava à vontade, mas estava sozinha. Deixei as duas, uma em cada canto da minha casa. E me propus, em 15 dias, verificar como elas estavam. São batatas roxas normais, né? Comuns. E aí, quando eu me deparei hoje, né, com essa batata, ela estava com esses brotos, né? Já essa outra batata, né, vocês podem ver que ela estava murcha. Está murcha. Então, a gente pode refletir sobre como, né, a natureza tem vivido esse momento que nós estamos vivendo. Esse momento de isolamento, esse momento de resguardar um pouco,
né? Temos feriado prolongado, decretado pelo Estado, mas não podemos viajar, porque no sentido de prevenção. E essa batata, ela saiu brotos, ela se reinventou nesse período. Ela conseguiu, se a gente pensar que o isolamento pode ser, né, configurado como uma doença, ela conseguiu a restituição, porque ela propôs algo novo. Ela saiu daquela, ela podia ter murchado como a outra, né? Quantas vezes nós também não podemos ficar assim, murchos? Porque quando deparamos com uma situação difícil, por vezes acabamos se entregando, não temos forças. Então hoje essa batata ela nos traz esse ensinamento, né? Nos traz essa ideia que nesse momento que nós estamos vivendo, que nós possamos dar flores, que nós possamos de fato vivenciar esse momento, não deixemos que ele fique apenas ao momento ruim que estou preso dentro de casa, mas que de fato nós possamos alçar voos, que a gente possa crescer a cada dia e ir se desenvolvendo. Tá certo? E aí fica um desafio para todos nós, que nós possamos nesse tempo, né, desenvolver o melhor de nós. E quando sairmos desse tempo, quando acabar essa pandemia, esse isolamento social, nós possamos ser muito melhores do que quando nós entramos nesse isolamento. Bom, pensando que hoje nosso tema é a saúde, doença e a restituição, né, que é a cura, eu queria começar, né, conversando um pouco sobre a doença. Porque, de fato, doença não é estar apenas, né, acometido por algo. Doença não eu tenho catapora, eu tô com Covid, perdi um membro do braço. Né? Não é apenas isso. Né? A doença, ela é quando ela nos impede de ser no mundo. Né? Quando nós somos impedidos de viver a nossa vida, qualquer que seja a situação. Tá? Então, a doença, quando nós estamos estagnados dentro do nosso percurso, dentro dos nossos projetos, nós podemos nos considerar doentes. Eu vou dar uma olhada aqui nos comentários que a gente consegue conversando. Só um minuto. Deixa eu pegar aqui. A Cristina diz que a doença é algo que faz mal. A doença pode ser combatida com a sua fé e acreditar. De fato é isso. A doença ela nos faz mal. A doença ela nos aprisiona, né? Que a gente possa, até no ambiente religioso, quando a gente olha, quando Jesus faz as suas curas, quando ele vai propagando a boa nova, ele vai fazer a cura de um cego e os discípulos eles perguntam para Jesus: quem é que pecou para que ele seja cego? Né? E Jesus responde que ninguém pecou. Né? Que ele nasceu assim para que se cumprissem as profecias. Né? Então a doença era vista antigamente como um castigo de Deus. Né? Como, eu pequei, eu vou ser acometido por uma doença, vou ser acometido por um mal. Então é importante a gente ir desconstruindo também essa ideia que uma doença, uma tragédia é um castigo de Deus. Né? Mas tudo o que acontece faz parte do nosso movimento da nossa vida. Então, de fato, né, a doença hoje, ela sim, é um vírus, é uma bactéria, é outras doenças genéticas. A pessoa pode acometer uma doença após uma tragédia, ficar sem o braço, sem a perna, né?
ela pode passar por diversas cirurgias, isso pode ser doença. Mas hoje, quando nós vivemos nesse isolamento social e que muitas vezes nos trava, nos dá medo, isso também é considerado uma doença, né? A doença, como a Rosane diz, a doença de fato faz mal. E nós temos que compreender também o que é uma pessoa doente. A pessoa é doente ou a pessoa está doente? Porque a doença, ela não é a pessoa. A doença acometeu. Então é diferente dizer eu sou diabético e eu estou com diabetes. Porque a perspectiva de mudança é muito mais fácil. Até mesmo o nosso olhar de que, nossa, tadinho, coitado, por que isso aconteceu? Quando nós entendemos que a doença ela pode ser um processo da vida, né, nós começamos a viver de fato. Nós começamos a viver essa ideia, né, essa virtude de acreditar, de esperar, né? É importante também que a gente possa pensar que até mesmo usar máscara. Antes de começar a live eu estava vendo uma reportagem e hoje algumas pessoas em São Paulo saíram para fazer caminhada, né, na Zona Sul, e um casal disse que não tinha medo da doença, que não ia usar máscara, mesmo sendo lei, mesmo pedindo para isolamento, e eles estavam lá. Então a máscara ela também pode ser hoje considerada uma doença, porque atrapalha correr, atrapalha, não consigo falar, eu fico sem ar, né? Então tudo aquilo que nos impede, que nos causa angústia, pode ser caracterizado como uma doença. Deixa eu pegar aqui os outros comentários que ficam mais fácil. Saúde é nosso corpo está sadio, assim nós nos tornamos mais felizes e bem consigo mesmo, né? A Mazazinha disse. De fato, a gente vai entrar agora na saúde, né? O que é estar saudável, né? Antes, só para a gente concluir sobre a doença, a Rosane diz que a doença é estar mal, não apenas em um aspecto de vida, saúde é estar bem em todos os aspectos de vida. Exatamente. A OMS, ela caracteriza a saúde como o bem-estar pleno, o bem-estar social, o bem-estar físico, o bem-estar mental, o bem-estar religioso, né? A OMS, ela coloca no seu preâmbulo, né, que é o seu norte sobre aquilo que é saúde, sobre a saúde integral. O ser humano ele só está bem quando ele atinge a satisfação em todos os aspectos da vida, de fato. Essa é a definição da OMS, da Organização Mundial da Saúde. Antigamente, estar saudável era só não ter doença, né? Eu estou bem, eu não preciso, eu tomo um chazinho, eu já estou bem, né? Estar assim era ótimo. Hoje nós entendemos que para que a pessoa de fato esteja saudável, não é só não ter uma doença, não é só ter todos os membros do corpo. Hoje estar saudável é você muitas vezes ter a doença, só que não estagnar nela, né? Então, primeiro passo, como que a gente faz, né? Eu acho que é importante. Como que a gente faz para se manter saudável nesse momento, né, que nós estamos vivendo? Como que nós fazemos para que nós não adoeçamos, né? Nesse momento de pandemia, nesses momentos difíceis que a gente vai enfrentar na nossa vida, seja financeira, seja a perda de alguém, seja a dor por uma tragédia,
sem que tenha um óbito, né? Como que nós fazemos para manter a saúde? Essa saúde que é plena. O primeiro passo é de fato aceitar. Aconteceu. Olha, isso aconteceu, né? Infelizmente, é triste, isso aconteceu. É a aceitação. Não é, tudo bem, não é aquela coisa de, não estou ligando, né? Mas é de fato, aconteceu. E o que eu vou fazer daqui para frente? Né? Então eu preciso aceitar. E eu vou pegar de exemplo o isolamento social, que é mais fácil, é o que a gente está vivendo hoje, mais fácil da gente entender. Preciso ficar isolado socialmente. Ponto. Preciso aceitar. O que eu vou fazer nesse tempo, então? Né? E aí eu retorno para as duas batatas, eu vou ficar murcho nesse tempo, a ponto de morrer, ou eu vou poder me propor a dar brotos, a me reinventar. Né? Então, após de aceitar, é você compreender, você acolher a doença. Né? Para que você acolha, não é no sentido de falar assim, doença, como eu te amo, mas é no sentido de falar assim, eu vou enfrentar você. Né? Enquanto houver formas, eu vou enfrentar, eu não vou deixar me abater com essa doença, ela seja qual for. Né? Então, é importante também nesse tempo, em todos os tempos da nossa vida, que a gente possa ter essas duas coisas. Eu aceito primeiro aquilo que me acontece, para que eu possa enfrentar com discernimento, né? Enfrentar pensando nas possibilidades reais que existem, para que eu possa ter de fato uma saída, né, melhor disso. E aí eu volto no Evangelho, né, e outros livros sagrados também, onde a cura religiosa é desejada pelas pessoas. Porque o fato de não ter saúde antigamente, ela de fato era um fato para que nós afastássemos as pessoas, né? Para que nós vai ficar isolado porque está paraplégico, vai ficar isolado porque está cego, né? Não é digno da graça de Deus. E quando Jesus vem, né, e ele propõe, né, as curas que ele fez, quando ele propõe a conversão das pessoas que andavam em desacordo daquilo que era a proposta dele, tudo isso ele vai dando a possibilidade da pessoa rever sua vida, né? Para que ela de fato ela possa entrar na cura. Gente, eu estou com os papéis aqui que, né, meu sobrinho, minha esposa estão passando aqui, que é dos comentários, que eu acho que eu me dou bem mais com papel. Eu não consigo acompanhar aqui no celular, me perco. Né? Então, para a gente ir concluindo esse aspecto da saúde, né, eu retorno ainda quando Jesus ele converte a pecadora, dá oportunidade para ela. Dar oportunidade para ela é trazer ela a repensar em si mesmo, né? É repensar a sua vida, repensar a sua história, né? A Mazazinha diz que para termos uma saúde eficaz, precisamos estar bem, tanto mentalmente como espiritualmente. Exatamente, nós precisamos ter a fé, nós precisamos acreditar, né, no que nós acreditamos. E é importante isso quando nós dizemos que espiritualmente, porque espiritual é tudo aquilo que nos conecta com aquilo que é divino, né? Então é importante que nós possamos fazer essa conexão quando acreditamos nisso, porque isso também nos traz saúde, isso nos traz conforto, né? É quase que uma lógica. Se nós pegarmos a ideia, né? a ideia de Deus, desse Deus que é proclamado misericordioso, desse Deus que é colocado como Pai,
né, nós aproximamos a nossa humanidade de alguém que cuida, de alguém que perdoa, de alguém que não vai fazer julgamentos. Então, quando nós encontramos a nossa fé, eu aqui estou usando o exemplo desse Deus Pai, talvez no cristianismo, né? Mas cada um na sua religião vai poder ter esse aspecto, de fato, desse conforto que encontra quando faz essa conexão com o divino. E que também não muda, não faz diferença quando é outra religião, ou até mesmo quando não tem outra religião, né? E a pessoa faz uma conexão com a filosofia, com o bem-estar, com a crença 100% nela. Então, estar bem espiritualmente também estar bem consigo mesmo, principalmente. É poder ir, né, para o templo, ir para a igreja, sem esperar uma cura, que é o que a gente vai abordar agora, sem esperar a restituição de um problema. Mas sim na esperança de estar lá porque gosta, porque está bem, porque de fato faz bem, né? A Simone diz que o bem-estar é muito individualizado, temos que buscar meio para ter. De fato, né? Minha amiga aqui dizendo que nós precisamos, que é individual, eu estar bem e ela estar bem, outra pessoa estar bem, totalmente individual, porque o que faz bem para um não é o que faz bem para o outro, né? E cada um vai desenvolvendo o seu meio de entender-se no mundo, né? De fato de se compreender, de compreender aquilo que, se a gente colocar, enquadrar, daquilo que é saudável para mim, daquilo que me adoece e daquilo que restitui as minhas forças. Para algumas pessoas, restituir as forças mentais, físicas, vai ser fazer uma caminhada, vai ser estar com amigos, vai ser ler um livro, assistir Netflix e outros, né, streams. De fato, fazer isso para algumas pessoas vai ser libertador, vai restituir, viajar. Né? Para outras pessoas, restituir vai ser de fato ir para a igreja, encontrar-se com o divino, né? Fazer algo que busque o seu amor. E aí entrando na restituição dos nossos problemas, das nossas doenças, só é possível restituir aquele que está doente, né? Aquele que de fato está acometido por alguma doença. A restituição não teria sentido se não houvesse a doença. Então é importante a gente entender que a saúde é um estado de vida, a doença é um estado de vida, mas a restituição ela é movimento, ela não é estado, porque ela é transitória. Ela transita durante a doença. Ela transita naqueles aspectos que eu estou impedido de prosseguir, né? Deixa eu ler aqui, agora eu consigo me conectar. A Cristina Manuel diz que a doença está conosco, mas não está em nós. Deus sim, está em nós, portanto ele é mais forte e pode conter qualquer doença. Pensando assim, conseguimos nos curar. A Roseli Aparecida, ela diz que a diferença de adquirir uma doença por nossa falta de cuidado é diferente de estar doente geneticamente. A Simone diz que temos uma doença espiritual, vamos falar sobre isso nos próximos encontros. A Simone vai falar isso nos próximos encontros, gente, sobre o adoecimento espiritual, de fato. Né? Bom, veio para mostrar que as pessoas têm fé em Deus e, na verdade, existem pessoas que não têm fé em nada. Né? José Benedito diz: a Mazazinha, finalmente com fé, Deus restitui nossa doença em saúde, tem que pedir e acreditar. De fato, acreditar, como a Simone, né, já colocou, nos próximos encontros ela vai conseguir falar sobre esse adoecimento espiritual, sobre as doenças espiritual e articular um pouco mais, mas de fato a fé em Deus vai
é algo que vai melhorar a nossa capacidade de lidar com as coisas. Para aqueles que escolhem acreditar dessa forma, né? A Rosine diz que estar isolado agora, as pessoas estranham, mas tem muita gente que vive isolada por outros problemas e não sabemos mesmo antes da pandemia. Exatamente. E a gente faz um parênteses aqui antes da gente entrar para a restituição, até mesmo para dizer que as doenças, elas continuam acontecendo. A pandemia chegou, é mais uma, né? E as doenças estão aí. Eu atuei um bom tempo aí com situação de violência e as violências elas só aumentaram porque as pessoas estão em casa há mais tempo com os seus agressores, seja a violência doméstica contra a mulher ou contra a criança e adolescente. A violência aumentou. As pessoas que tinham câncer, elas continuam com câncer, né? Outras pessoas que tinham outras doenças, seja genética, que estavam em fase de tratamento, a vida continua com a pandemia, né? Essas doenças continuam. A pandemia e o isolamento social, ele é só mais uma nesse quadro todo de sofrimento que nós temos, né? Então é importante, de fato, a gente reconhecer aquilo que é real. Pensar que existe a doença, pensar que ela não chegou agora e que de fato existiam muitas pessoas isoladas antes mesmo do isolamento social. Seja por depressão, seja porque foi abandonada por aquele que tinha que cuidar, né? Seja por diversos motivos. Existiam muitas pessoas já isoladas do mundo, em sofrimento. Então a pandemia, ela só vem para ser um acréscimo a mais em nossa vida, em nossas questões para resolver, né? Mas que de fato, como eu disse no início, nós podemos transformar esse momento que nós vivemos, deixar de ser um momento ruim, um momento pesado, talvez ruim não, mas um momento pesado, um momento de trabalho, de angústia, para passar para um momento de pensamento, de posicionamentos, de ideias, né? Outra coisa que é importante, né, nesse período é a gente poder entender quem sou eu, né? Essa pergunta é fundamental em todos os momentos da vida, mas nesse momento vai fazer a diferença real em nossas vidas. Quem sou eu? Quem sou eu em casa? Quem sou eu quando estou trabalhando? Quem sou eu com os meus amigos? Quem sou eu? O que eu estou buscando? Porque uma vez que eu entendo quem sou eu crio possibilidade de pensar para onde eu quero ir. E se eu sei quem sou eu e para onde eu quero ir, estar saudável é muito mais fácil, é muito mais tranquilo, porque eu tenho pensamento naquilo que eu sou, naquilo que eu gosto. E quando nós partimos para o momento, de fato, de pensar na restituição, a restituição ela pode ser, de fato, a cura da doença. Estou bem, né? Não tenho mais... Pode ser uma restituição milagrosa, né? Por fé, pedida a Deus, e você tem alcançado, né? Pode ser. Pode ser uma restituição por meio de medicamentos. Eu estava com gripe, tomei um antigripal e fiquei bem. Pode ser a restituição por meio de medicamentos. Mas mesmo com os medicamentos, mesmo com a restituição religiosa, tem muitas pessoas ainda que se sentem mal. Se sentem mal por conta de uma vida toda, por conta de outras angústias. Eu já tive alguns pacientes que, quando ficaram restituídos da doença que portava, aí então eles ficaram doentes de fato.
Porque enquanto estava com a doença, já tive alguns pacientes que desejavam de fato morrer. Porque morrer era muito mais lucrativo do que viver daquele jeito que estava vivendo. Né? Morrer para aquelas pessoas era muito mais lucrativo. Então ficar restituído daquela doença era horrível, porque ia ter que lidar com todas as outras frustrações daquele ambiente. Como também já teve outros pacientes que viviam isolado e ao ficar doentes, a família se aproximou, começou a atenção muito maior, e quando restitui, o paciente querer novamente ficar doente, porque só ficando doente que ele poderia ter a atenção da família, daquilo que ele gostaria. Então, até mesmo quando você está doente por uma doença, muitas das vezes é o momento que você está saudável, porque você consegue enxergar outros fatores que você não via. Né? Então a restituição nem sempre ela agrada a todos. Né? A restituição às vezes ela pode ser bom no sentido que não vou precisar mais fazer esse tratamento, não vou mais precisar me preocupar com isso, mas em outro momento, né, pode ser o isolamento retornar, como eu citei o exemplo, né? Então, a cura que a gente promove, que a gente tenta promover até mesmo dentro da psicologia, dentro das áreas médicas, né? A restituição, ela não é só o tratamento físico e psicológico, mas é a pessoa se entender como pessoa no mundo. Curar, né, restituir o dinamismo da vida, restituir as possibilidades de enfrentamento de toda a vida. Né? Ela dá vitalidade à existência, é quando eu me sinto pronto para poder seguir em frente o meu caminho. Né? Mesmo diante a dor ou diante a morte. Né? Nós podemos ver também, eu acho que se não conhecemos alguém próximo, já ouvimos falar de mães que às vezes seus filhos nasceram e algum tempo depois, ainda bebê, vieram a falecer, vieram a óbito. E essas mães conseguirem transpassar mesmo dessa dor pelo óbito. Né? Isso é restituir. Né? Isso também é restituir para a vida. Só um minutinho aqui que eu vou pegar algo para poder simbolizar. Eu fui pegar água por dois motivos. Um, porque eu estava com sede, né? E outro, porque de fato a água, quando nós estamos com sede, ela simboliza essa restituição, ela simboliza essa cura, né? Ela restitui para nós a saciação. Eu estou saciado dessa sede, né? Então é importante nós identificarmos aquilo que restitui os nossos adoecimentos, os nossos conflitos. A Mazezinha diz que o vinho chegou sem esperarmos, nos deixou doente com tantas informações que recebemos, mas se soubermos direcionar este momento com coisas positivas, receberemos para curar o interior e juntos venceremos. É isso aí, é exatamente isso, Mazezinha. Tantas informações que acabaram nos
enchendo, angustiando, nos dando medo do que vai acontecer no amanhã, né? Só que, se de fato nós direcionarmos esse momento que estamos vivendo para outras coisas, né, nós vamos curando interiormente, né? Vamos buscando alcançar a nossa saúde integral, né? Acho que é importante também a gente colocar, né, que muitas pessoas ainda, mesmo com tantas informações, mesmo com essa rede gigante chegando, né, de informações ruins, de notícias ruins, tem muitas pessoas ainda que estão em processo de negação. É um processo de qual nós chamamos, onde a pessoa não quer ver o que de fato está acontecendo. E é uma defesa da pessoa para que de fato ela se sinta saudável ainda. É uma defesa um tanto perigosa, né? Porque o processo de negação, a gente evita olhar para o problema, evita olhar para aquela situação, por achar que não existe, por achar que não é necessário, né? Então, cada um se faz importante neste momento. Cada um se faz importante na reconexão, né, humana. Um levar para o outro, né, dizendo que é importante, não é porque você não pode sair apenas. É para diminuir a propagação. Então, eu acho que é importante aproveitar o momento para que a gente fale também sobre esse feriado que foi proposto dessa semana. Porque, na verdade, existem duas coisas para que as políticas públicas aconteçam. Uma é a participação do poder público e outra das pessoas. O poder público, nesse momento, isso é o meu entendimento, fez aquilo que era possível dele, que era pausar, dar os feriados, né? A população, nós, né? Cada um de nós, nesse momento, somos chamados a exercer nossos direitos, nossos deveres, de propagar a necessidade de que nesse momento, principalmente aqui em São Paulo, que a gente se isole nesse momento, restrinja nossas atividades, para que a propagação seja menor. Então, fazer isso é aceitar, como eu disse, para ter a saúde, nós precisamos aceitar primeiramente. Então, reconhecer que nós precisamos manter algumas regras e fazer algumas orientações é de fato aceitar. E depois compreender, acolher e enfrentar é informar aquelas pessoas que ainda resistem a acreditar, aquelas pessoas que ainda têm medo, né, do que vai vir. É encorajar cada um. Se cada um fizer um passo, né, nós vamos, pouco a pouco, né, caminhando juntos, como a Marzezinha disse, né? E como a Simone, né, lembrando que ela abordou, escrevam sua espiritualidade. Exatamente, escreva uma rotina, coloque ideias que possam ajudar no dia a dia, né? Trace metas, objetivos, faça um caminho para encontrar-se com o divino, para encontrar-se com Deus, quais são os seus hábitos, né? A Simone, semana passada, ela colocou para a gente que no momento de reflexão, de fechar os olhos, aqui no momento, a gente pode repetir todos os dias, né? Dá uma tranquilizada no momento de acordar, né? Acorda mais tranquilo, ou vai dormir mais tranquilo. Eu acho que tem coisas que nós podemos ir fazendo que vai ajudando a diminuir, né? A Mazezinha diz que com esse confinamento está ajudando a olhar para
o nosso interior e nos tornamos melhores para com nossos irmãos e irmãs. Exatamente, toda doença, eu tenho um amigo padre que ele diz que a doença, ela vem e você só pode sair dessa doença se ela estiver fazendo melhor. Né? Então, se nós estamos isolados, se nós estamos vivendo essa pandemia, que de fato nós possamos sair dela melhor do que nós entramos. Outra coisa que é importante a gente falar, né, é que todo mundo está nessa junto. Então, se nós não se preocuparmos como o outro está se sentindo, como o outro está vivendo esse processo, nós também seremos o próximo. Né? Tá. A gente vai finalizando esse momento de hoje, né? Tem alguns recados. Na verdade, é um recado que essa live vai estar no YouTube, né? A página da comunidade de Santa Teresa tem um canal no YouTube e nós precisamos, de fato, da participação de todos que curtam e sigam, se inscrevam no canal, para que a gente possa fazer as transmissões por lá, para que todas as transmissões estejam, de fato, lá, né? Semana que vem, a Simone vai estar conosco, né, falando um pouco sobre a nossa espiritualidade. E daqui a pouco, a live vai estar no YouTube. E nós temos também um link, né, do consultório, do qual eu trabalho hoje, né, que nós estamos propondo atendimento psicológico gratuito e emergencial, online, né? Então, por meio do WhatsApp ou por meio do Skype, quem tem a plataforma, esses atendimentos psicológicos emergenciais para toda a população de Santa Isabel. Então, daqui a pouco vai sair um post, né, com a publicação no YouTube. E aí eu vou ver se a gente já põe também o link das inscrições. Por meio do link, é só preencher os dados e nós vamos entrar em contato, tá? Então é isso, gente. Muito obrigado por esse momento. É crescimento para todo mundo, para mim e para vocês, acredito. E nós nos vemos daqui a 15 dias e semana que vem com a Simone. Então tchau, boa noite, boa semana.